Para esse conteúdo, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá em novembro de 2018, onde eu, depois de tanto pesquisar e ver o resultado na cabeça de uma amiga, resolvi atravessar o estado de São Paulo e ir até São José do Rio Preto entregar a minha cabeça para um especialista em transplante capilar numa técnica que prometia revolucionar a minha vida. Foi aí que eu conheci o Dr. Paulo Miranda e resolvi entregar a minha cabeça para que ele realizasse o meu grande sonho. 1 ano e 5 meses depois, eu estou aqui para mostrar todo o resultado para vocês. Quanto custa? Quanto tempo dura a recuperação? Quais são os cuidados? Tudo isso e muito mais nesse conteúdo. Prazer, sejam bem-vindos. Eu sou a Léo Áquila e a gente vai falar sobre transplante capilar e seus benefícios. E aí, gente, tudo bem? Ó, eu tô respondendo perguntas aí da semana e tem uma pergunta que é campeã, tá? As pessoas querem saber se você pode receber cabelo de outra pessoa, ou seja, de outro doador. Não dá, viu? Se você fizer isso, você vai ter rejeição das unidades transplantadas. Ou seja, você vai perder todo o seu transplante, então não vale a pena. Ah, mas e se eu usar alguma medicação que faz isso não acontece? São os imunossupressores, né? Não vale a pena, né? Aí a gente vai usar uma medicação que vai te trazer muito mais efeitos prejudiciais do que benefícios. Então, ó, não vale a pena. Se você não tem uma área doadora, a gente vai pensar o que vai ser melhor para o seu caso. Mas nunca nós vamos conseguir usar outra pessoa como doador para você, tá bom? Bem-vindos de novo. Essa história de transplante capilar, a minha história com transplante capilar já vem de longa data. Eu já fiz 4 vezes a cirurgia. A primeira delas, as 3 primeiras, foram feitas com aquele corte atrás. Ela é indicada quando você nunca fez nenhuma e tem uma área muito vasta para cobrir. Existem alguns benefícios, principalmente se você tiver muita fonte doadora. Por exemplo, quando você tem muito cabelo atrás e quer diminuir a sua testa ou preencher esses vazios, esses buracos, coroa que fica, calvície feminina inclusive, tem muita mulher que sofre desse mal. Aí essa técnica que tem um corte atrás, ela pode ser indicada para você se a sua área a ser coberta pelo transplante, pelos fios, for muito grande e se você também tiver muito cabelo atrás, que é a fonte doadora. Existe também a técnica Fouet, que foi a técnica que eu fiz na minha última cirurgia. Então as 3 primeiras eu fiz aquela do corte, só que essa deixa uma cicatriz atrás. E aí, através das minhas fotos, do material que eu colhi, quando eu tive que raspar a cabeça 1 ano e 5 meses atrás, é possível perceber o tamanho da cicatriz que eu fiquei. Essa cicatriz foi feita justamente por causa das 3 cirurgias que eu tive que fazer para cobrir uma área. Gente, eu tinha uma testa muito grande. Então a minha área a ser coberta era realmente muito, muito vasta. Naquele primeiro momento, essa técnica fio a fio poderia não ser indicada, sobretudo porque eu tinha pouca fonte doadora. E com uma área muito grande a ser coberta, a indicação dos médicos era realmente que eu fizesse a técnica do corte. Essa técnica fio a fio, você precisa fazer uma avaliação com o médico para ele indicar se ela é possível para você. Às vezes a área a ser coberta é pequena, vale a pena o fio a fio. Qual é a grande vantagem? A recuperação é muito mais rápido, porque não tem corte. Porque aquele corte demora um pouco para cicatrizar, tem que ficar voltando para tirar ponto, dói bastante a cabeça. É muito incômodo para dormir, embora ela seja mais eficiente, dependendo do problema que você tem, do tamanho do problema que você tem. A técnica fio a fio, a técnica Fouet, que foi a última que eu fiz com o Dr. Paulo Miranda, ela serviu para dar densidade naquele trabalho que eu já tinha feito nas 3 cirurgias anteriores. Então, eu já tinha feito, já tinha coberto a área que me interessava, mas ainda estava, vulgarmente falando,
meio ralo. Foi aí que o doutor Paulo Miranda me indicou a fazer a técnica FUE, porque eu era completamente compatível para dar densidade, ou seja, para preencher os espaços entre um fio e outro. Porque se eu já tinha feito os transplantes capilares antes, essa técnica fio a fio era a indicação para mim nesse momento, nesse último momento. Digo último porque essa é uma cirurgia que eu não vou mais precisar. Por quê? De lá para cá, eu passei por vários estágios. Os 3 primeiros meses são aqueles que você fica com os 2 pés atrás, sabe como? Achando que a cirurgia deu tudo errado. Por quê? Porque o fio que foi transplantado cria uma casquinha naquele machucadinho, porque é um machucadinho micro, que é feito com uma agulha micro também, para implantar a raiz, o bulbo capilar que saiu de trás e ele trouxe para frente sem corte, fio a fio, um trabalho manual que levou, se eu não me engano, 8 horas de cirurgia, com uma equipe trabalhando, dirigida pelo Dr. Paulo Miranda. Essa técnica tem uma vantagem porque a recuperação dela é uma coisa absurdamente rápida. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, não senti dor nenhuma. E com apenas 24 horas de operada, eu estava inacreditavelmente bem. Eu cheguei a pensar, a questionar inclusive o médico, se de fato ele tinha feito alguma coisa atrás, eu precisava ver, né? Aí eles fizeram algumas fotos para eu ver que tinha lá as marquinhas dos buraquinhos, e vocês podem ver através dessas fotos que eu estou mostrando para vocês, que realmente aparece ali os bulbos capilares, né? Essa cicatriz que vocês estão vendo são das 3 primeiras cirurgias. Eu estou falando agora, me referindo à técnica FUE, fio a fio, que foi a última que eu fiz com o Dr. Paulo Miranda. Ele tirou fio a fio da parte de trás da minha cabeça, que é a fonte doadora, e trouxe para a minha região frontal, onde eu já tinha feito transplante, 3 cirurgias, só para deixar bem claro, só que eu tinha que dar volume, que eu não tinha volume, era esse o meu grande problema. E eu tinha um conflito com o espelho muito grande, toda hora eu tinha que ficar puxando o cabelo para frente, disfarçando. Eu tinha um penteado único que eu usava, que sempre tinha aquela franja, que às vezes eu puxava o cabelo daqui até aqui para esconder, para tampar, ou quando eu queria pôr um cabelo para trás, por exemplo, eu não podia. Às vezes eu pegava uma sombra marrom, um marrom escuro, e pintava essa frente todinha, o fundo para dar um fundo que eu não tinha. Mas mesmo assim, quando batia um sol que brilhava a testa, dava para perceber nitidamente que eu estava ali dando um truque. Truque esse que o doutor Paulo Miranda garantiu que eu não ia mais precisar dar depois que eu fizesse a técnica FUE com ele. Gente, eu fui, me submeti à cirurgia, passei os 3 primeiros meses lavando o cabelo todos os dias conforme a orientação dele, só senti arder, foi a única coisa que eu senti em todo o tempo de cirurgia, foi 24 horas depois, na primeira lavagem lá no consultório do doutor. Na hora que ele jogou água, deu aquela ardida, sabe machucadinho quando você corta e joga água que arde? Foi a única coisa que eu senti durante todo o tempo até hoje. É dor, zero incômodo, zero. Para dormir é uma tranquilidade. E para lavar a cabeça, eu tomava cuidado lavando bem suavezinho, porque eu não sentia nada, nem dor, nem nada. Mas eu tinha consciência de que na frente tinha os bulbos capilares implantados, transplantados, que eu tinha que tomar cuidado para não cair, né? Porque a falta de cuidado na minha primeira cirurgia, 6 anos atrás, foi o que me prejudicou, porque eu ficava coçando e arrancando as casquinhas. Na verdade, eu não estava arrancando as casquinhas, eu estava arrancando os bulbos que tinham sido transplantados. Foi por isso que eu tive que fazer 3 cirurgias antes dessa. Na verdade, eu não ia precisar das 3, mas o dedinho nervoso arrancou todos os bulbos que tinham sido transplantados e a minha cirurgia não deu certo. Por isso que eu tive que fazer tantas cirurgias para transplantar cabelos. Bom, quanto custa uma cirurgia dessa? Depende do seu caso, porque é estudado caso a caso. Ela pode chegar a 20 mil reais, 22 mil reais,
R$ 16.000. Tudo depende do tamanho da área que você quer cobrir. É por isso que quando as pessoas ficam me perguntando quanto custa, eu sempre digo, olha, manda uma mensagem para o médico, o Dr. Paulo é super gentil, ele vai fazer uma avaliação para você, ele vai analisar o seu caso, porque não é um único preço para todo mundo. Então você precisa realmente pesquisar. Tem muita gente que atravessa o oceano para fazer cirurgia de transplante capilar, vai para Dubai, vai para, enfim. Eu já vi muitos relatos de gente que se deu muito mal, de transplante que não deu tão certo fora e aí quando voltou para o Brasil não tem contato com o médico para fazer uma consulta, para ter uma avaliação, para ver se teve algum problema. Como é que você vai consultar um médico que está tão longe assim, entendeu? Você, quando entrega a sua cabeça para um médico fazer um transplante capilar, você tem que ter contato com esse médico. Você tem que ser amigo e amiga desse médico, porque senão vai dificultar um relacionamento, um telefonema de urgência, olha, aconteceu tal problema e tal. Por exemplo, na minha primeira cirurgia, eu também bati a cabeça por causa da minha cachorrinha. Então, ela pulou em mim, eu fui fazer assim, bati, cortou, sangrou. Ali também eu tive um sério problema. Coisas podem acontecer. E se você tiver o contato do seu médico, vamos concordar que é muito melhor, né, gente? Bom, ele me pediu, me receitou minoxidil para que eu pingasse na cabeça durante 6 meses. Eu vou confessar que eu não cumpri, porque eu não tinha paciência. E outra coisa, o minoxidil molhava a minha cabeça e toda hora eu tinha que ficar escovando, porque às vezes ele pedia para colocar de manhã, à noite. Não dava, porque eu não podia ficar secando a cabeça toda hora por causa dos meus compromissos com os shows, com TV, com presença VIP, enfim. Eu não dava, para mim não dava, até que eu desisti. Mas, pelo que eu percebi, parece que não fez tanta diferença para mim. Será que eu estaria com mais cabelo hoje se eu tivesse cumprido direitinho a receita e as ordens do meu médico? Doutor, me perdoa, estou te confessando aqui que eu não segui tão à risca, mas o resultado, 1 ano e 5 meses depois, é ainda surpreendente. Na ocasião que eu operei, eu estava com o Dr. Luiz Paulo fazendo um vídeo de agradecimento. Pela gentileza dele, eu operei lá no Hospital Dólios, que é um hospital, um centro oftalmológico requintadíssimo, de última geração, que tem em São José do Rio Preto, que me recebeu também muitíssimo bem, pessoas boníssimas, super generosas. Fiquei apaixonada por vocês. Mas no vídeo que eu fiz com o Dr. Luiz Paulo Barbosa, no dia seguinte da minha cirurgia, eu fiz uma brincadeira com ele e com vocês que me acompanharam, dizendo que me aguardem, porque eu ainda vou vir com um topete de miss até vocês. Brincadeira essa que, ao longo de todo esse tempo, 1 ano e 5 meses, vocês já viram muitas fotos que eu postei brincando com esse topete, podendo fazer outros penteados e tal. As pessoas ainda me questionam até hoje o seguinte, mas se você fez transplante capilar para ter uma vida mais confortável, uma vida melhor, mais livre, por que você ainda usa peruca? Olha, isso tem uma explicação. O meu cabelo é curto e eu tenho um cabelo bem fininho. Justamente por isso e porque eu preciso descolorir, porque eu não sou loira natural, o meu cabelo não cresce, ele não passa do queixo. O que eu queria não era crescer o cabelo com esse transplante, o que eu queria era preencher a minha frente para que eu pudesse justamente usar as perucas de cabelo longo, cheios, que eu não tenho, né? Naturalmente, eu tenho que usar essas próteses capilares lá que o Luiz Crispim faz para mim na Luli Hair, mas eu precisava da minha frente. Essa primeira comissão de frente de cabelo densa, cheia, bonita, porque eu coloco a minha peruca dessa linha para trás e uso a minha frente, o que dá um acabamento, deixando o resultado perfeito. Assim, para mim é mais fácil. Por quê? Não fico maltratando meu cabelo, toda hora passando babyliss, toda hora escovando, porque eu só uso a minha frente e coloco uma peruca bonita que já fica pronta. Eu tenho 4 próteses capilares iguais que o Luiz fez para mim, porque eu deixo todas lavadas. Enquanto eu estou usando uma, a outra está sendo preparada, as outras já estão preparadas, entendeu? Às vezes, você vai fazer uma matéria, uma externa, uma coisa, toma uma garoa, uma chuva, já danificou o cabelo penteado, já ponho para lavar, já pego outra que está pronta. Então isso deixa a minha vida realmente muito fácil.
Entenderam o motivo pelo qual eu ainda uso peruca? É para isso. E assim eu posso variar. Mas onde está o grande segredo, então, do meu transplante capilar? No conforto que eu tenho na minha vida no day by day, no meu dia a dia. À noite, principalmente. Eu chego do trabalho, eu chego da TV, eu acabo de gravar o meu vídeo, tiro a minha prótese capilar, penduro lá direitinho, solto meu cabelo, passo a mão, para lavar é uma delícia, para secar é muito fácil, sobretudo porque eu tenho pouco cabelo, então seca muito rápido, né? Mas eu vou mostrar para vocês agora então o resultado, 1 ano e 5 meses depois, de como tá o meu cabelo. E aí, eu consegui o topete de Miss que eu queria? Vamos ver? Eu não avisei que eu ia voltar com topete para vocês? Olha, gente, esse é o meu cabelo 100% natural. Só não é, só não é 100% porque eu não sou olha natural, né, gente? Então, eu fiz luzes. Fora isso, não tem nenhum alongamento, tá vendo? Ó, não tem nada. Esse é o meu cabelo realmente, como ele está hoje. Às vezes, de tanto usar prótese capilar, alongamento, prender, fazer penteados, vocês não sabem como ele é naturalmente, como ele está realmente, né? E olha aí, que maravilhoso. Gente, esse cabelo era o sonho de consumo que eu tinha. Tudo isso que vocês estão vendo aqui de frente, ó, essa comissão de frente inteira, ela não existia. E aí, na ocasião agora com o Dr. Paulo, ó, topete! Eu ainda pedi para que ele fizesse um desenho com biquinho de viúva, que chama, né? Biquinho de viúva. E ele fez, e eu fiquei muito, muito, muito feliz. Agora eu posso brincar, né? Eu posso, se eu quiser prender o cabelo, eu puxo para trás, prendo, aí eu posso colocar um aplique, que dá um acabamento, colocar um rabo, uma coisa, uma história. Eu tenho pelo menos a chance e a possibilidade de decidir o que eu quero e como eu quero. Dr. Paulo Miranda, eu tô aqui de novo, 1 ano e 5 meses depois, para te agradecer. E dizer que como o Senhor tinha me prometido, a minha vida seria muito melhor com esse transplante capilar. E que todos os dias, quando eu acordasse, eu ia poder bater o cabelo, jogar meu topete e agradecer a Deus por ter colocado você na minha vida. Muito obrigada mesmo, eu estou realmente muito feliz. E se minha vida mudou? Mudou muito e para melhor. Eu tenho muito mais liberdade agora. Então, só me resta gratidão. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você tiver alguma dúvida, você pode procurar o Dr. Paulo Miranda, porque ele é a gentileza em pessoa e ele vai te dar todas as orientações que você precisar e todo o carinho que você necessitar para que você também realize o seu sonho de fazer o transplante capilar e resolver o seu conflito com o espelho, tá bom? Muito obrigada, inscrevam-se nesse canal, obrigada por estarem comigo nesse período de isolamento. Eu fico absolutamente feliz de ter essa via de comunicação entre a gente, tá bom? Espero você num outro vídeo, num outro conteúdo e a gente se vê. Tchau!